Gente, tudo bem? Aqui é a Daniela da Dani Arte Cristã e hoje a gente vai fazer um kit higiene bebê. Eu sei que tem aí na internet muitas aulas, videoaulas ensinando como fazer o kit higiene bebê, mas algumas meninas me perguntaram como eu faço para personalizar o kit. Como é que eu faço para fazer o bordado ficar no lugar certo na hora da gente montar a peça. Então eu vou fazer um kit higiene bebê desde o início e ensinando também então a fazer o bordado de uma maneira em que fique o nome do bebê certinho na hora de desvirar a peça. É isso aí. Bom, então as medidas vão estar lá no Face e no blog da Arte Cristã, né, como eu sempre faço. E para começar então a gente vai precisar de 2 peças de tecido, de 50 por 27 centímetros, tá? Uma vai ficar do lado de dentro da peça e a outra vai ficar do lado de fora. A do lado de fora, as 2 peças eu boto manta acrílica, tá? Ó, daqui e aqui. As 2 eu coloquei a manta acrílica atrás e fiz um quilt reto. Ó, só costurei, marquei com a régua e fiz as costuras retas assim e assim, tá? Na parte da frente, então, que é onde a gente vai fazer o bordado, o que eu fiz? Aqui eu usei 2 tecidos, então esse aqui tem 12 centímetros, esse pedacinho aqui, então eu cortei a metragem aquela de 50, menos 12, e aí aqui eu fiz, costurei os 12 de uma outra cor, tá? Então, a gente tem que imaginar, na hora de bordar o nome do bebê, como é que a peça vai ficar. A parte da frente da peça vai ficar dessa maneira, ó. Tá? Ó. Então, tu vai pegar aí, digamos que a tua tenha uma cor só, tá? Que não tenha, assim, 2 cores, como 2 estampas, como eu fiz. Tu vai pegar, virar a manta pra cima, dobrar assim, e depois assim. Tá? Então, essa aqui vai ser a parte onde vai ficar o nome do bebê, ou o desenho, ou aquilo que tu quiser bordar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que perceber que se for o nome, ele tem que ficar virado pra cá, né? Ele não pode ficar de perna pra cima, nem o desenho. Então, a gente tem que pensar assim, ó, esse aqui é o pezinho do desenho, ou o pezinho da letra, vai ficar aqui. Então, na hora que a gente, ó, abrir, a gente tem que saber que a gente tem que fazer as letras e o desenho virado pra cá, tá? Ele vai parecer que ele tá de perna pra cima, mas na verdade não está, ó, vai ficar assim, tá? Como esse aqui que eu bordei, ó, tá? O nome vai ficar virado pra ponta do tecido, tá? Fica aqui na pontinha. Então, foi assim que eu fiz o bordado. Isso a gente tem que fazer no início, tá, gente? Antes de montar a peça. Então, agora a gente vai pra segunda etapa. Próximo passo, a gente vai pegar duas pecinhas daquela de 27 por 18, que nós cortamos 4, né? Então, nós vamos pegar 2, vamos colocar o avesso com avesso, tá? Avesso com avesso, assim. E vamos colocar 2 viezinhos, um de cada lado, tá? Vou fazer isso então e aí a gente vê como fica assim, então, ó. Viezinho de cada lado. Tá? Ó. Coloquei ali um pontinho decorativo e pronto. Agora a gente vai fazer então a outra parte, o outro bolso. A gente vai pegar mais 2 pedacinhos de 27 por 18. Vamos colocar direito com direito dessa vez, tá? Colocar assim em cima. Nós vamos pegar aquele molde oval, tá? Que eu deixei lá no Face, vamos colocar bem aqui no centro da peça e riscar. Gente, como que eu acho o meio da peça, então, pra colocar bem certinho, centralizado? Eu dobro o tecido, marco aqui, vinco com o dedo, com a unha, dobro aqui do outro lado, faço a mesma coisa, só pra ficar a marquinha. Esse nosso molde, a gente pode fazer a mesma coisa, dobra aqui no meio, tá? E ele vai ficar com a marquinha, ó, tá vendo? Então, a gente só posiciona aqui a marca do tecido com a marca do papel, do nosso molde e faz o risco, ele vai ficar bem no centro, tá? É assim que eu faço. Tá aqui, ó,
tá? Fiz aqui a nossa marcação, agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura bem em cima do traço que a gente fez, e aí a gente volta. Aqui, fiz a costurinha, não sei se vocês conseguem perceber, mas ó, fiz toda a costura em toda a volta, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai cortar, vai fazer um furinho aqui com a tesoura e vai cortar aqui mais ou menos uns 5 milímetros antes da costura, a gente vai costurar, vai recortar toda a volta aqui. Eu vou fazer isso, gente. Aqui, recortei e fiz os piquezinhos aqueles, ó, que sempre que tem uma curva, né, a gente tem que fazer os piquezinhos. Então, agora a gente vai colocar esse tecido pro lado de lá e vai desvirar. Ó, vamos desvirar e deixar um lado direito para cada lado. Então, desvirei a peça, ó, tá um lado direito para cada lado. Passei aqui uma costurinha para rebater em volta de um pezinho de máquina, tá? E agora eu vou pegar um pedaço de viés e vou colocar aqui de um dos lados, tá? Esse só precisa de um lado, a gente precisa colocar. Tá aqui, coloquei o viés, né? Então, o nosso bolsinho para botar o lenço tá pronto. Agora, nós vamos montar a peça. A gente vai pegar aquela parte que não tem o bordado, tá? A parte lisa, ou a parte que vai ficar por dentro da peça. A gente vai acomodar da seguinte forma. Desse lado de cá, a gente vai colocar o lenço umedecido, tá? O bolso do lenço umedecido. Repare que aqui, ó, não tem o viés porque vai pegar na costura da peça, então não precisa, tá? Depois esse bolso aqui, que é o bolso das fraldas, vai ficar aqui, tá? A gente deixa um espacinho aqui que vai a pomada, né? E essa parte aqui, então, vai ser a aba, tá? Nós vamos costurar aqui, tá? E vamos, só aqui, na verdade, e vamos colocar os alfinetes no resto, pra gente poder depois colocar a outra parte a parte da frente da peça na hora da montagem, tá? Aqui no meio, a gente vai colocar dois elásticozinhos, ó, um elástico aqui e um elástico aqui. Aí, tu vê o tamanho que tu vai deixar aqui, ó, que é aproximadamente, vamos ver, não tem uma medida bem certa, tá, gente? Mas aproximadamente uns 4 centímetros a gente deixa aqui. Aí, tu vai colocar, vai prender a pontinha do elástico aqui embaixo, que fique escondidinho aqui, e a outra pontinha aqui. Dois elásticozinhos, um aqui e um aqui, tá? Este elástico, não tem uma medida certa, tá, gente? Eu boto de olho, mas vamos dizer que mais ou menos assim, ó, 10 centímetros da borda o primeiro elástico, 10 centímetros da borda o segundo elástico, tá? Mais ou menos assim, tá bom? Então, é isso daí, eu vou fazer e a gente vê como ficou. Bom, então, tá aqui. Fiz uma costurinha aqui, né? Só pra prender aqui, uma costurinha reta, bem na beiradinha, só pra prender esse bolso aqui. E esse aqui, coloquei os alfinetes pra fixar ele. E aqui eu quero mostrar pra vocês o elástico, ó. Só fiz uma costurinha zigue-zague aqui na ponta dos dois lados, né? E ele ficou assim, escondidinho ali, ó, pela beiradinha, tá? Agora, gente, o fechamento. Antes da gente montar a peça, a gente tem que saber como que a gente vai usar pra fechar. Bom, vocês podem utilizar botões ou velcro, né? Eu vou utilizar botão nessa peça aqui, mas vocês podem utilizar velcro também. O velcro, então, é o seguinte, a gente tem que pensar assim, ó. A peça, ela vai ficar dessa forma, né? Então, se eu for botar... Botão primeiro. Se eu for colocar o botão, eu posso colocar aqui os botões, mais ou menos onde eu acho que vai ser os da frente aqui, tá? Ó, como eu já botei, tá? Ó, esses dois lados. E essa parte aqui da frente, eu coloco depois que a peça estiver pronta. Que aí eu vou ver aqui bem certinho qual é o lugar que eu tenho que colocar e coloco eles, tá? Então, não tem uma regra exata, assim, de local para prender eles. Se for o velcro. Se for o velcro, a mesma coisa, ó. A gente vai ter que colocar uma parte do velcro aqui, tá? Do tamanho que vocês quiserem, né? Nessa parte aqui.
eu aconselho, assim, mais ou menos uns... Deixa eu ver quantos centímetros tem aqui. Porque eu não faço muito de medida, gente. Eu faço assim, meio por olho, tá? Ó, 4 centímetros, tá? Colocaria aqui, ó, 4 centímetros o velcro. Daqui pra cá, 4 centímetros o velcro assim, né? Um deles. E o outro, aí aqui, nessa parte, tá? Aqui, ó, 4 centímetros também. E colocaria o velcro aqui, tá? Porque aí quando ele fechar, essa parte aqui vai fechar nessa aqui, tá bom? Então é isso. Eu coloquei aqui os botões, né? E agora a gente vai montar a peça. Como que a gente faz para montar a peça? A gente vai pegar essa parte aqui e vai colocar a do tecido principal, que tem o bordado ou não, no caso de vocês, né? E vamos colocar assim, ó. Onde tem o velcro ou o botão, nesse lado aqui do lenço umedecido. E vamos acertar bem certinho aqui. E a parte onde tem o bordado, onde vai ser a aba... nessa parte aqui, onde vocês já terão colocado o velcro, se for o caso, ou não vão colocar nada se for os botões, tá? Porque o botão a gente coloca no final, como eu vou fazer. Então é isso, eu vou fechar, a gente vai costurar aqui toda a volta, deixando espacinho para desvirar, e aí eu mostro pra vocês como ficou. É isso, então, passei toda a costura, né, em volta, deixei aqui um espacinho para desvirar, e agora eu vou desvirar a peça. Bom, então eu já desvirei a peça, já passei a ferro para acertar ela bem certinho aqui, né? E agora eu quero mostrar um truquezinho para vocês, que é na parte de fechar, ó. Lembra que ficou o buraquinho aqui para mim desvirar? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Antes de passar a costura na volta toda para rebater a peça, eu fecho com cola. Tá? Eu não costuro, porque eu acho que dá muito trabalho, demora, e com cola fica bem legal, tá? Fica bem fechadinho, bem perfeito. E depois vai a costura mesmo para rebater também, né? Então eu só faço assim, ó. Muito mais prático, tá? Do que costurar com costurinha invisível. A não ser que vocês não vão rebater, né? Mas eu acho mais prático assim, tá? Então era esse truquezinho que eu queria mostrar pra vocês. E agora eu vou passar aquela costurinha toda em volta pra rebater a peça. Então é isso, nossa peça tá pronta, ó. Fiz aquela costurinha em volta pra rebater, né? E os botões, então, como é que ficaram, ó? Lembra que a gente tinha colocado só desse lado, né? Aí o que eu fiz, ó? Eu dobrei aqui, apertei o tecido... E ele ficou uma marquinha aqui da boquinha do botão. Então, onde ficou a marquinha do botão, eu coloquei o botão. Ó. Entendeu? Então, esse botão aqui da frente, eu coloquei depois que a peça ficou pronta. Coloquei agora. E a peça ficou assim. Ó. Bem simples, bem fácil, tá, gente? Sem complicação. Esse é o kit higiene bebê da Dani Arte Cristã, tá bom? Como eu gosto sempre de fazer as peças bem práticas, porque eu tenho muita encomenda, então eu não gosto de ficar fazendo muito detalhe, muita enrolação, muita coisa, porque as minhas peças têm que ser confeccionadas de uma forma rápida por causa dos prazos, né? Eu também não gosto de dar um prazo muito longo para o cliente, eu dou um prazo curto, então as minhas peças têm que ser assim, de uma maneira mais descomplicada de serem feitas. E eu acredito que ficou bem bonita, bem feita, bem acabada. Os meus clientes, graças a Deus, até agora não têm tido reclamação. Então é isso, gente, tá? Essa é a nossa peça. Não esquece de curtir e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Beijão, Deus abençoe a todos e coloquem aí sugestões, né, e ideias para novas peças. Eu também quero deixar aqui um recadinho antes que eu esqueça, que eu já ia esquecendo. Muitas das meninas me pediram para mim estar gravando um vídeo do ninho para bebê. Tá nos meus planos, gente, gravar o vídeo do ninho para bebê, só que como é uma peça grande e tem bastante detalhes, vai demorar um pouco, tá? Pra mim gravar. Mas tá nos meus planos, mais pra frente aí eu vou estar gravando. Então, vocês se inscrevam no nosso canal, que assim que eu gravar o vídeo do ninho pra bebê, vocês vão ficar sabendo. Tá bom, gente? Um beijão, então. Deus abençoe e até logo.